Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui do Nando e do Gui, o podcast Palavra que Muda. E hoje com um tema muito especial, o nosso tema hoje para tentar auxiliar a sua vida a prosperar, para auxiliar a sua vida em tudo que você faz, em tudo que você pratica, no teu cotidiano. O nosso tema hoje é Fuja da Vida Fast Food. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, né não, Gui? Tá começando agora, é isso aí, Nando. E é o seguinte, ó, fuja da vida fast food. Mas o que será que é isso, Nando? O que será que nós vamos falar hoje? Fuja da vida fast food. McDonald's, será? Será que é pra gente não comer mais o Burger King? O que tá acontecendo, será, Nando? Não, né? Se virou pecado esse, nós estamos pecando muito, né? Meu Deus. Na verdade, hoje, né, Gui, nós vamos falar um pouco... como você que assistiu já o nosso podcast ou ouviu o nosso podcast, nosso primeiro episódio, nós temos um projeto de usar a Bíblia para o nosso cotidiano através deste manual de comportamento, adquirir ferramentas para viver melhor. Esse é o objetivo. É olhar para a Bíblia como um manual de comportamento. Exatamente. Tirar dela, extrair dela ensinamentos, coisas práticas pro nosso dia a dia, né? Isso. E aí, para esse nosso episódio de vida fast food, nós vamos falar o que seria essa vida fast food, por que nós devemos fugir dela. Hoje nós vamos falar um pouco, usar esse personagem bíblico que com certeza é um dos mais famosos, um dos mais conhecidos, e quando nós lemos a história com razão, nós vamos falar um pouco de Davi e vamos usar o exemplo de Davi para falar um pouco da vida fast food, não é? Exato. Davi, ele foi importantíssimo, né? Certa vez, Nando, eu vi um importante comunicador falando a respeito de Davi, e ele estava em Israel, e ele citou diversos lugares que levavam o nome de Davi. Ainda hoje, tamanha a importância que esse homem teve naquela época e a história que ele deixou em todo Israel, né? Com certeza, o rei mais importante da história de Israel, tanto da história do povo de Israel, do reino de Israel em si, o reinado em si, como de um rei com contato muito direto e íntimo com Deus. O homem segundo o coração de Deus, é assim que a Bíblia o chama, né? E só para esse homem, a Bíblia, Deus usa essa expressão, um homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos falar dele, de Davi, falar um pouco do que a Bíblia diz sobre esse homem e do que isso pode ser importante para nós. Essa é a nossa discussão, o nosso bate-papo aqui. Pedimos a Deus que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo alcance você, alcance a sua vida. Mas afinal de contas, Gui, para a gente começar, para quem nos ouve ou nos assiste, fast food. Quando a gente fala em fast food, logo a gente lembra dos nossos restaurantes fast food, né? Que a gente chega, faz um pedido, usa só um número para fazer um pedido, e dali 2 ou 3 minutos nós estamos com a nossa comida na mão para comer rapidamente. O fast food é a comida rápida, que nós usamos esse termo mundialmente, esse termo usado, e aí nós resolvemos trazer isso para a nossa vida. Por que a comida rápida tem a ver conosco? É claro que os nutricionistas, os nutrólogos falam que viver de fast food faz mal, mas a nossa palavra hoje não é alimentação. Não é nesse sentido, né? Não é. Mas nós vamos tentar falar um pouquinho sobre essa vida rápida, a vida em que a gente tem fome de alguma coisa, a gente quer alguma coisa, a gente precisa de alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, a gente visualiza alguma coisa, e tudo tem que ser para agora, como se fosse um fast food mesmo. A característica do fast food, como você disse, é a rapidez com que eu desejo algo, peço algo e obtenho algo. E já colocando então um questionamento para a gente pensar e iniciar, será que esse querer algo e já pedir algo e obter algo com muita rapidez
Será que a gente deve fazer isso para todas as áreas da nossa vida? Isso é um questionamento que todos nós devemos fazer, porque isso pode nos prejudicar. Eu acho que querer as coisas faz parte. Nós queremos muitas coisas, nós precisamos de muitas coisas, mas se nós formos pensar nas coisas só de uma maneira rápida, então nós não conseguimos acompanhar essa velocidade das coisas, porque as coisas não acontecem, na maioria das vezes, no tempo que a gente espera. E isso deixa a gente um pouco confuso. Então, você que nos assiste, que nos ouve, que costuma ver pessoas falando, pregações, às vezes se confunde um pouco, porque as pessoas falam de algumas coisas que Deus faz, falam de algumas coisas que Deus fez na vida delas, e parece que para as outras pessoas as coisas acontecem tão rápido, e para a gente não. É verdade, você tem razão. Aparentemente, quando alguém conta um testemunho, a gente não tem noção do tempo em que se passou ali entre aquele problema, entre aquela situação difícil e a solução do problema em si. Ao olharmos a pessoa contando, e é o que você está dizendo, parece que o problema apareceu, ela desejou uma solução, a solução imediatamente já veio. Então, não é assim. A vida ela não é assim. Na vida nós encontramos processos. A vida ela é um processo em si. Ninguém nasce antes do tempo. Tem um tempo para nascer. Tudo tem um tempo para acontecer. Exatamente. Quando a gente e às vezes quando ouvir outras pessoas faz com que a gente não compreenda esse tempo. Esses dias mesmo eu estava na minha casa vendo vídeos no YouTube, uns vídeos de empreendedorismo, que é onde eu atuo às vezes dando palestras, e eu vi um grande empresário do nosso país. Ele deu uma palestra de 40 minutos e eu interessei pela história dele e ouvi a palestra dele de 40 minutos, e ele contou ali com muita naturalidade a história de vida dele, que era um homem que não tinha nada, que estava passando necessidade e viu uma oportunidade, e aí então ele começou naquela oportunidade, e a mulher dele também, as coisas foram crescendo, ele construiu uma empresa enorme nesse país, até comprou outras empresas, e aí veio um grupo estrangeiro e ofereceu mais de R$1 bilhão nessa empresa que ele montou do nada. Ele vendeu e hoje ele tem R$1 bilhão que ele aplica em outras empresas e tal. E ele contou isso com uma naturalidade, com uma rapidez, que a impressão que dá quando a gente quer alguma coisa e as coisas não acontecem, não estão acontecendo, ou aparentemente não estão acontecendo, dá uma impressão de, puxa vida, o que ele faz que eu não faço? Porque parece que foi tão rápido. É claro que aí a gente vê que é uma palestra, mas a história de vida daquele empresário, com certeza, foi uma história de muita dificuldade. Muito esforço, luta, muitos processos. Coisas que deram certo, de repente deu errado, e foi indo até que ele chegou nesse lugar. O cara ele resumiu a vida dele em 40 minutos de palestra, né? Ele não contou ali os detalhes dos bastidores, né? Tem muito essa expressão. Não compare o seu bastidor com o palco da vida das outras pessoas. Sim. O que ele contou nessa palestra, certamente, foi o palco da vida dele, sim, né? Mas os bastidores, ele é cheio de processos. Exatamente. As coisas nem sempre acontecem imediatamente como a gente quer. Correto. E é nessa linha que nós estamos e vamos falar hoje aqui, né? Isso, vamos. Porque hoje o que a gente nota, e é o que acontece, nós precisamos estar muito atento, né, Gui? A gente precisa estar muito atento com relação à rapidez que as coisas vão, e a gente entra nessa onda e quer tudo rápido. A gente vive num mundo onde é muito rápido as coisas, e cada vez é mais rápido pela tecnologia. Então tudo é mais rápido, a informação é mais rápido, a formação é mais rápido naquilo que você quer se especializar, aprender. A ciência é mais rápido. Hoje nós estamos falando, nós estamos gravando esse episódio no mês de março de 2021, e é exatamente um ano nós começamos uma pandemia totalmente desconhecida,
e hoje nós já estamos sendo vacinados. Isso é um recorde, porque a ciência trabalha muito rápido, já tem vacina e vamos vacinar e com certeza daqui a um tempinho nós vamos sair disso. Então, tudo é muito rápido. Tá, e onde isso é o problema de tudo ser muito rápido? Quando nós pensamos que realmente tudo deve ser muito rápido. E quando nós falamos com adolescentes que às vezes têm sofrido demais por expectativas ou por desejos que têm, nós falamos com esses adolescentes e aí o que a gente percebe é que eles estão sofrendo muito porque eles têm desejo de coisas, ou querem ser, ou querem ter, querem comprar, e eles não conseguem esperar. E isso com adolescentes. E aí quando a gente vai para pessoas um pouquinho mais jovens e mais adultas, que sonham, que planejam, que visualizam, ou que esperam alguma coisa e não conseguem esperar. Eles esperam, mas esperam não esperando. Às vezes se revoltam com Deus. É complicado isso. E às vezes as pessoas que passam por dificuldades, por problemas, quando elas não aprendem a participar daquele problema como um processo, no seu presente, focado ali naquilo que está acontecendo, dificilmente consegue chegar a um lugar onde elas necessitam chegar, que é a solução ou aquilo que desejam. Ou o que almejaram, né? Exato. Olhando então para isso, a gente está falando claramente do imediatismo, né? As pessoas elas têm se tornado cada vez mais imediatistas. Sim. Tem muito colaborado para isso as redes sociais. É tudo muito rápido. Eu preciso me comunicar com alguém, isso acontece de forma muito rápida. Eu preciso buscar algo que eu não sei, eu pesquiso e de forma muito rápida isso chega até mim. As coisas com as redes sociais principalmente, elas se tornaram muito rápidas e criando assim em nós uma sensação de que todas as coisas são assim. Então criando em nós esse imediatismo. Então, consequentemente, nós vemos aí, você disse, os jovens, adolescentes, principalmente, né, mas os adultos mais velhos também sofrem disso, do imediatismo. E isso gera, Nando, justamente isso que você disse. A pessoa que tem esse comportamento, essa visão de tudo para agora, tudo de forma imediata, ela dificilmente consegue ter paciência para esperar, logo ela se frustra muito rápido. Porque ela está acostumada a jogar no Google uma coisa que ela precisa e em alguns segundos, milhares, milhões de opções são dadas a elas. Então, ela está acostumada a isso. Então, quando ela tenta algo novo e não obtém isso dessa forma tão rápida, ela se frustra. Né? Então ela não consegue ter a paciência de esperar e entender que as coisas naturais da vida elas têm um processo, logo isso traz frustração para a vida delas, né? E isso vai gerando diversos outros problemas, né? Sim, é isso que acontece. Então, nós vamos falar um pouco aqui de Davi, para você que nos ouve, para você que nos assiste, para que você reflita na sua vida, para que você talvez tire um pé um pouco do acelerador, do imediatismo. Foque mais naquilo que está acontecendo. Trabalhe com o futuro como sendo um planejamento. Trabalhe com o seu passado como sendo memórias que te ensinaram. E aí então o equilíbrio emocional vai chegar para você conseguir aquilo que você quer, para você alcançar aquilo que você precisa, ou para que Deus cumpra em você aquilo que Deus quer. Deus tem planos para nós e tem propósitos e projetos para cada um de nós. E muitas vezes as promessas de Deus não chegam, os planos de Deus para nós ainda não se cumpriram. Por quê? Porque ainda não estamos preparados para isso. Concordo. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que querem, que desejam muito que o seu negócio prospere para que elas ganhem muito dinheiro. E essas coisas não acontecem. Será que realmente estamos
já estamos preparados para ganhar muito dinheiro no nosso negócio? É um questionamento muito porque importante. Deus sabe do futuro. Então, muitas vezes o que ocorre é que Deus está nos preparando. E entrando aqui no começo da história de Davi, quando a gente pensa no começo real de reinado mesmo da história de Davi, esse começo ocorreu quando o profeta Samuel chega até ele e unge ele como rei. Isso. Não é? Então, essa unção, Davi ali foi ungido como rei. Ou seja, havia uma promessa de Deus para que ele fosse rei. A partir daquele momento, ele era o homem separado para ser o rei. Para ser o rei. Isso aconteceu em 1 Samuel, está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, verso 12. Capítulo 16, numa história em que ela é muito conhecida. Aliás, quando se fala em esperar, as pessoas que falam de Deus, da Bíblia, usa muito Davi e usa muito José, porque tiveram histórias longas, difíceis. José, é verdade, um exemplo muito bom disso também. José, assim como Davi, histórias muito difíceis. Davi, o reinado, José, governador do Egito, que era o império naquela época. Então, se nós fôssemos pensar em nós, se hoje o profeta me ungisse rei, talvez após a unção eu já me sentiria rei. Então é rei, mas tem um rei lá, não tem problema, esse rei deve cair, Deus deve queimar ele. O próximo separado é eu, e é isso que importa. Então, sou eu vou lá e vamos ser rei. E não foi assim. E a reflexão do capítulo 16, ela traz uma reflexão muito importante para você que está desanimado porque as coisas não dão certo. Quando o profeta chega à casa de Jessé, que era o pai de Davi, o profeta era um homem importante. Mais importante da época ali. Profeta. Homem de Deus. Sim, era o representante do que Deus queria. Era ele que dizia. A voz de Deus para aquela geração. A voz de Deus, exatamente, através do profeta. E o profeta chega na casa de Jessé e não chama, e Jessé reúne os filhos e não chama Davi. Isso eu fico intrigado porque o que será que ele pensou ao não chamar Davi? Será que ele não considerava Davi tão importante para aquele momento? Por ser novinho, por ser pastor de ovelhas, por ter filhos que são muito mais capazes para qualquer coisa, não é? Ter filhos experientes guerreiros, filhos mais velhos, né? Mais preparados. Às vezes filhos que foram treinados, talvez para exercer uma posição de liderança, né? Davi foi simplesmente um pastor aos olhos de seu pai, né? Até aquele momento. Então, Jessé, que era o pai dele, não chama. Então, para você que às vezes que está nos ouvindo aí, que está nos vendo, se as coisas não estão dando certo para você, vamos pensar em Davi. É claro que há muitas coisas a se analisar, por que as coisas não dão certo. Mas para você que está desanimado, desestimulado ou se sentindo muito baixo, muito inferior às outras pessoas. Entre aspas, o seu pai não está nem se lembrando de você. As coisas estão ocorrendo e você está lá, pastoreando as ovelhas. A Bíblia diz aqui, no capítulo 16, quando o profeta, então, vê todos aqueles filhos e Deus diz ao profeta, não é nenhum desses. Então, Deus dá uma lição muito grande aqui, quando ele fala que Deus não vê como o homem vê. Então, Deus vê diferente. A maneira de Deus ver é diferente. Deus vê o coração, Deus vê a intenção, Deus vê coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Então, manda chamar Davi. Então, ao mandar chamar Davi, claro, é óbvio que Deus estava olhando para Davi, o mais novo, o menor, o mais esquecido, o pastorzinho de ovelhas.
assim como Deus está olhando para nós. Deus está olhando para você. Certamente, certamente. Não é? Deus está olhando para nós. Então, essa sensação de pequenez mesmo, essa sensação de inferioridade, essa sensação de que as coisas não dão certo para mim e dão certo para todos os outros, antes de pensar isso, pense que Deus está olhando para você e Ele é o maior, Ele é o que sabe, que tem os propósitos, que sabe o futuro, que sabe por onde você tem que passar, o que você tem que enfrentar. Então, a primeira lição que tiramos é: Deus olha para todos e às vezes você hoje é o improvável no meio de todos. Às vezes quem nos ouve hoje, Gui, ele é o improvável, mas não pense assim. Pense que com Deus as coisas funcionam. Você precisa da unção de Deus. Nós precisamos buscar isso. Um ponto importante nisso que você está dizendo é que a gente pode acrescentar, de fato, Deus olha para todos nós, Deus olha para você. E mesmo que as pessoas não estejam te notando, como o Nando disse, mesmo que seja improvável que você seja o escolhido, como Davi foi, o Senhor está olhando para você. Por isso é importante, no processo, permanecer fiel a Deus, pois Davi permaneceu. Então, mesmo que aparentemente, olhando, você está sendo, entre aspas, esquecido, saiba que Deus está te vendo. Por isso, não se desvie desse manual de comportamento, porque Deus, Ele está olhando, preparando, e no momento certo, Ele vai levantar quem Ele quer e colocar a pessoa onde for necessário. Isso, é assim que nós temos que olhar. E foi assim com Davi. Por quê, Gui? Então o profeta unge ali Davi. E depois? Davi foi para o palácio e curtiu o reinado? Como é que foi isso? Tem informações que após Davi ser ungido, ele retorna para o pasto. Você acha que coisa? Foi ungido rei, retornou ao pasto. Ele foi cuidar das ovelhas, ele foi limpar as ovelhas, ele foi proteger as ovelhas. O cara que foi ungido rei. Isso é interessante, né, Henrique? Chama atenção. Chama muita atenção porque, assim, quando você sonha algo, ou quando você quer algo, quando você almeja algo, não pare. Continue fazendo. Porque as oportunidades que vêm de Deus, elas aparecem enquanto eu estou agindo. Então, há pessoas há jovens hoje, eu já conversei com jovens, que eles querem grandes cargos em grandes empresas. E eles precisam entender que para se alcançar grandes cargos em grandes empresas, é preciso começar com cargos pequeninos em qualquer empresa. É preciso começar. Deus usa o que você está fazendo para então te levar a níveis maiores. Aprenda no pouco. Ser fiel no pouco. E Deus eleva a muito. Deus não chama quem está parado. Deus chama quem está já se propondo a fazer algo. Mesmo que, como Davi, esse algo que ele estava fazendo não estava ligado à unção que ele recebeu. E esse comportamento de Davi, de ser ungido, o próximo rei, Deus o escolhe, o profeta o separa. Esse comportamento de Davi retornar para o pasto, retornar para as suas atividades, para as responsabilidades que ele tinha, mostra que Davi reconhecia que tudo depende do processo. Tudo tem um processo. Não é porque eu fui ungido rei, eu já vou chegar lá e vou resolver todas as coisas. Não. O mesmo Deus que chama, que separa, é o Deus que sabe a hora certa de colocar. Por isso, é importante continuar, isso que você disse, continuar fazendo. Por isso é importante não parar. Porque a gente pode fazer a seguinte observação. Ok, fui ungido rei. Ok, mas eu não virei rei. Ah não, então eu vou parar. Então eu vou desistir. Então eu vou desanimar. Não, continue. E aproveite as pequenas coisas.
Eu falei isso na nossa igreja, na nossa live, na verdade, há um tempo atrás, que Deus usa muito as pequenas coisas e como nós temos dificuldade de nos motivar por coisas pequenas. Principalmente quando sonhamos muito com coisas grandes. E aí a gente precisa se policiar. Porque quando a gente pensa em coisa grande, tudo tem que ser no macro. O micro, ele não é relevante. Quando a gente está muito focado só no grande. E são pequenos tijolos desses aqui que faz uma parede do tamanho dessa. Então, valorize o pequeno. Busque motivação nas coisas pequenas. Não é? Porque motivar nas grandes coisas é fácil. Estar animado com coisas grandes é fácil. Se alegrar naquilo que está dando certo é fácil. Aprenda com as coisas pequenas. Evolua com as coisas pequenas. Deus usa elas para nos treinar. Dê o seu melhor nas coisas pequenas e seja o melhor que você conseguir nas coisas pequenas. Exatamente. Porque chegará um momento em que esse processo de aprender, de ser o melhor, ele vai aparecer. E apareceu na vida de Davi. E foi através de pequenas coisas que foram acontecendo, que Davi foi se tornando rei. Então, realmente Deus não faz, ele tem o poder de fazer, mas na maioria das vezes Deus não faz assim. Te ungir rei, a minha unção está sobre você, agora eu te coloco no trono. Não, Davi precisava aprender a ser rei. E aí, e para nós, o que você quer da tua vida? Você precisa aprender muitas lições para que você continue fiel a Deus naquilo que você quer. Então, Deus tem o poder de tirar você da onde você está agora e levar para outro nível, levar para onde Ele deseja que você esteja, levar para onde você quer. Mas será que você está preparado? O preparo é importante para tudo. E aí, quando nós ressignificamos a nossa situação, quando nós ressignificamos o nosso momento, então, e esse ressignificado é trazer um momento, fazer com que esse momento seja sempre um momento de aprendizado, de desafio para que eu alcance coisas maiores, então eu começo a enxergar a vida de outro jeito, uma vida menos desesperada, uma vida mais motivada. Então, tá pequeno, mas vamos lá que vai crescer. Deu errado? Vamos ver o que deu errado para a gente melhorar. O que eu aprendi aqui? Amanhã eu tenho esse aprendizado para usar. Quando eu começo a enxergar a vida assim, além da experiência, que ela começa a ser atuante na minha vida, a minha experiência ela funciona através de como eu demonstro isso no dia a dia. Então, além da experiência, há um equilíbrio de falta de desespero. Não é, Gui? Exato. E Davi, ele exerceu isso de forma, digamos, perfeita. Ele exerceu isso muito bem. Ele não teve um comportamento imediatista. Ele não se frustrou por não ver a sua unção se tornar realidade imediatamente. Ele teve a paciência e a sabedoria de passar pelos processos e de aprender. E quando chegou pelo menos o primeiro ou um momento onde ele foi exigido, Davi estava preparado. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 17... diz assim: disse Saul a seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem. E no verso seguinte, o servo do rei fala: eu conheço um homem que toca bem a harpa. E esse homem é Davi. Esse menino, esse jovem é Davi. Davi, ele teve a paciência de esperar, de aprender, de amadurecer no processo. Por isso também tenha a paciência. Também aprenda com o processo. E quando chegar a hora, quando alguém exigir alguém que faça algo de forma boa, de forma especial, que você seja essa pessoa. Que você seja a pessoa que fala: eu estou aqui, eu passei pelo processo, tive paciência de esperar e sou capacitado, habilitado, pois eu aprendi. Assim como Davi, eu sou a pessoa que toca a harpa bem. Pode contar comigo. Davi, nas pequenas coisas, ele estava sendo observado.
E o que é interessante, Davi é ungido rei, Davi continua pastoreando ovelhas. Davi é lembrado a tocar harpa para o rei. E quando a pessoa que fala dele cita todas as características dele. Diz que aqui no verso 18 do capítulo 16, né? Então, eu conheço, né? Ele sabe tocar bem, ele é forte, ele é valente, ele é um homem de guerra, ele tem boa palavra, ele tem boa aparência. Então, as características de Davi estavam sendo observadas nas pequenas coisas. E olha que interessante, como termina o verso 18, esse homem caracterizando Davi. Ele termina dizendo assim, ó, e o Senhor é com ele. Então, Davi recebe a unção de Deus, Davi continua nas pequenas coisas, Davi não abandona o relacionamento com Deus. O Senhor é com ele. Então, suas características são importantes, seu aprendizado é importante, a sua evolução pessoal, seu desenvolvimento pessoal é importante, capacitar-se é importante, mas o Senhor está com você, é o que faz a diferença para que você realmente seja observado e para que Deus realmente faça, para que você realmente ande conforme Deus quer. Era propósito de Deus que Davi chegasse aqui no palácio, mas esse propósito só se cumpriu porque Davi permitiu que Deus estivesse com ele nas pequenas coisas, nas coisas pastoreando, servindo seus irmãos. Essas características que o servo de Saul disse a respeito de Davi, elas não foram observadas pelo servo enquanto Davi estava fazendo atividades nobres ou atividades extremamente importantes. Mas ele observou que Davi ele era valente enquanto ele estava cuidando das ovelhas. Sim. Ele observou que o Senhor era com Davi, que Davi andava com o Senhor pelo comportamento do jovenzinho nas coisas pequenas. Né? Então, por isso nós reforçamos, é importante se manter fiel e se manter alinhado com o que esse livro nos diz. Porque foi o que você disse, é importante frisarmos novamente. Todas as características são importantes, mas é imprescindível que nós tenhamos o Senhor como a base de tudo, tenhamos Deus como a base de tudo, porque senão as coisas as características que nos fazem crescer, elas serão em vão. Não vão trazer frutos sólidos para a nossa vida. Isso. Porque quando não estamos alinhados com a vontade de Deus, nós podemos estar em qualquer lugar. Não vai ser bom, não vai dar certo. É isso. E entender que nunca é ruim passar por onde nós estamos passando. Então, vamos falar do fim da história de Davi, o fim do reinado dele, para depois voltar para quando ele chegou rei. O fim do reinado de Davi conseguiu unir a nação. Davi fortaleceu a nação. Davi limpou o que tinha de trairagem na nação, o que tinha de desordem. Davi uniu espiritualmente a nação. Orientou muito bem o seu filho que substituiu ele no reinado. Então, esse foi o rei Davi. O resultado, lá no final de tudo isso nós estamos falando agora. Que fez com que ele fosse, como você falou no começo, o rei mais importante da história de Israel até hoje. Isso foi o resultado. Mas para ele chegar até lá, então, olha, Davi matou o gigante. Deus estava ali com ele. Aí depois que Davi mata o gigante, o próprio rei lhe promete coisas. Então, olha a coisa melhorando para Davi. Mas o rei não cumpre. O rei promete a
filha, promete lugar no palácio, lugar de honra, tal, e as coisas vão apertando, e o resultado é que Davi, a filha não foi para ele, pelo menos aquela que tinha sido prometida não. Davi teve que correr, Davi se escondeu, Davi teve que trabalhar de segurança, Davi teve que aprender a arte de guerrear, a arte de liderar através de métodos muito mais frágeis do que os métodos do reinado, com material de guerra com certeza inferior. Viveu como fugitivo, criou para si um exército clandestino. Sim, com era pessoas... quase uma milícia. Era quase uma milícia. Davi foi treinado, passou por... Sim, muitas coisas. Então, aí Davi volta pro reinado, pro reinado não, volta ali pro reino, e mesmo assim as coisas ainda não acontecem, até que o rei morre. Mesmo assim, o reinado de Davi não é aceito por todos. Sim. Então, ele fica 7 anos até conseguir, né? Quantas coisas passaram por Davi. Mas todas essas coisas fizeram com que ele se tornasse o Davi que nós estamos falando dele hoje, milhares de anos à frente. Tudo isso que ele passou. Então, gente, é assim, para você alcançar coisas que você quer, coisas que Deus sonha para você, é necessário passar por situações. A vida não é um fast food. As situações da vida não são fast food. Você não vai conseguir soluções imediatas. Você não vai conseguir alcançar as coisas fáceis. E aí, às vezes, eu olho a internet e eu fico assim, um pouco até desesperado, porque tem muita gente vendendo coisa muito fácil na internet. Você vai ganhar dinheiro amanhã, você vai ficar rico amanhã, você vai conquistar amanhã. Essa é a rede que nos cerca, né? Pra galera, pros jovens, então é a ostentação, é você simplesmente fazer algo e chegar onde alguém chegou. É rápido e fácil. Simplesmente faz um canal no YouTube e fica rico, joga um videogame e fica rico, grava lança um produto, faz um curso e fica rico e tal. Gente, o dinheiro é bênção. Se Deus quer tornar alguém rico, amém. E vale dizer, tudo isso que a gente falou pode ser verdade. É claro. A questão existe um processo. Sim. As coisas demoram. Não é amanhã. Não é de um dia para o outro. Não é fácil. Porque se fosse fácil, nós não sabíamos aproveitar. Exato. Por que a maioria maçante das histórias que as pessoas conhecem, procure no YouTube aí histórias de pessoas que ganharam na loteria, ganharam na Mega Sena, tinham 10 reais hoje na mão, amanhã 100 milhões de reais. Por que a maioria dessas pessoas perderam tudo? Porque, responda essa pergunta, porque não estavam preparadas para ter aquilo em mãos. Exatamente. Não passaram por um processo que as preparou, né? Um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo, que ele diz assim, uma pessoa que ficou milionária através do processo, através do trabalho, se você tirar todo o dinheiro dela hoje, amanhã ela começa a ficar milionária novamente. Verdade. Porque ela aprendeu o caminho. Verdade. Ela aprendeu o caminho da liderança, aprendeu o caminho do empreendedorismo, aprendeu o caminho de ser empresário. Colocando para esse tema que nós estamos falando, o imediatismo, ela aprendeu que tem um processo, que ela não vai ficar milionária em poucos dias. Isso, de um dia então pro ela tem a outro. paciência de saber plantar, de saber regar e de saber que aquele fruto ele vai vir, Sim. mas no tempo correto. No tempo certo. O imediatismo não toma conta do coração dele. Ele já passou por aquilo, ele sabe. Tem um processo, tem um tempo para as coisas acontecerem. Isso. E para a galera que nos ouve aí, gente, eu sei que é muito difícil decidir a vida. Perdão. Decidir a vida assim como a nossa sociedade pede para decidir que eu tenho que escolher uma faculdade com 17 anos, é uma profissão que eu vou seguir minha vida toda. Como às vezes a pressão da igreja, que às vezes
pressiona para que eu preciso casar, eu preciso fazer, eu preciso... Calma, não entra nessa onda. Fuja dessa onda. Fuja disso. Que é o tema do nosso podcast hoje. Fuja do fast food quando o assunto é sua vida e o planejamento e as coisas que você quer ou as coisas que Deus tem para você. Porque não é assim. Escolha, não tenha medo de errar. Quando a gente fala de Davi, olha os escândalos que passaram pela vida de Davi. Um homem que errou demais. Mas a Bíblia não o condena por isso, porque ele, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem, como somos. Sim, falhou, né? Mas humilde em pedir perdão e recomeçar. Sim. Humilde, isso fazia diferença, isso alegrava o coração de Deus e isso ainda alegra o coração de Deus. Escolher errado não é o problema, fazer errado não é o problema, mas ter a humildade de pedir perdão, ter a humildade de fazer de novo, ter a humildade de fazer diferente. Então as pessoas mergulham no seu orgulho muitas vezes como sendo uma prepotência de ser autossuficiente e não alcança. E às vezes, além de não alcançar, perde o que já tem. Então isso faz com que a vida seja uma eterna dor de cabeça. A frustração seja constante e a desmotivação seja uma coisa normal e cotidiana na vida. E aí não consegue alcançar nada. Quando a gente olha para Davi, foram situações difíceis. E a Bíblia também resume, assim como aquela história do empresário que eu contei de 40 minutos. A Bíblia resume, mas tudo isso que a Bíblia resume aqui foram anos de lutas, anos de guerra, anos de conversa, anos de fuga, anos de morar se esconder em cavernas, em florestas, anos disso para que o reinado acontecesse, para que o propósito de Deus se cumprisse. Se você tem propósitos, e Deus tem propósitos para a sua vida, claro, Deus tem propósitos para a vida de todos. Se esse propósito ainda não ocorreu, é algo que nós precisamos ainda aprender. Calma, não se preocupe. Se o seu pedido ainda não chegou, porque você está num restaurante, o restaurante de Deus não é fast food. Nossa, me deu um gancho aqui. Você pode comparar, Nando, uma comida de um restaurante que demora lá 40 minutos para ficar pronta, mas é aquela comida especial. Você pode comparar essa comida com a comida do fast food, por mais gostoso que ele seja? Não dá para comparar, de maneira nenhuma. O preço é diferente também, né? Isso, na vida, gente, é a mesma coisa. Isso. Na vida, as coisas que vêm de forma muito rápida, elas são diferentes. É porque o restaurante fast food, essa é a política do fast food. Ele não quer você lá. Ele quer que você venha, compre e saia para que outro entre e compre. Quando a gente fala de um restaurante refinado, ele quer que você esteja lá. Ele te proporciona um lugar gostoso, agradável. Ele quer que você fique, até para você gastar mais. A própria iluminação, tudo colabora para isso. Você não vai comendo direto. Tem uma entrada, tem ali alguma coisa que tem um processo. Isso. Então, no restaurante de Deus é assim. Deus quer que você desfrute do ambiente de Deus, desse restaurante de Deus, para que então Ele possa te servir o banquete. Deus não quer te dar, porque Deus não é isso. Vem aqui, pede, toma, e sai. Tchau, não. Não. Deus quer que você participe. Deus quer que você aprenda. Deus quer que você evolua espiritualmente, emocionalmente. E as coisas vão dar muito certo quando é assim. Você se torna uma pessoa muito mais assertiva. Então é isso que nós precisamos aprender com Davi, não é não, Gui? Exato. E, Nando, eu acho que para nós finalizarmos, acho que a gente já está no fim do tempo aí, né? Sim. Como é que você está vendo aí o relógio? Com o assunto ele vai longe aqui. Né? Ou você acha que a gente pode ir mais? Não, eu acho que a gente tem que deixar um gostinho de quero mais, né? Pro pessoal não enjoar da gente também. Partindo então pra gente deixar uma última palavra, é isso. Você que nos ouve, nos assiste, fuja dessa vida fast food. Aproveite, desfrute do processo.
Mesmo que ele seja um processo doloroso. Muitas vezes ele pode ser doloroso para ensinar. Assim como aquele cara ou aquela mulher que recebe o prêmio da loteria em um dia e o perde muito rapidamente por não estar preparado, assim são as coisas em nossa vida. Muitas vezes nós podemos deixar de receber uma bênção, deixar de desfrutar de uma posição que a gente almeja por não estar preparado. Portanto, desfrute do processo, aprenda, evolua com os erros, se prepare, assim como Davi fez. Davi ele se preparou para chegar onde chegou. Davi aprendeu enquanto estava no processo. Porque quando ele chegou lá, ele precisava estar pronto e preparado. Então, desfrute, aprenda, viva o processo. Não seja imediatista querendo tudo para hoje e para agora. Não negue o passado, aprenda com ele. Não esqueça do futuro, planeje. Aprenda cada dia uma nova oportunidade. Cresça com elas, enfrente as dificuldades e avance. Sempre baseado na palavra. Porque Davi, quando foi lembrado, ele foi lembrado como sendo um homem com quem o Senhor estava. Isso fez toda a diferença naquele momento e para toda a vida de Davi. Portanto, aprenda, cresça, não tire o processo de sua vida e, acima de tudo, esteja com o Senhor. Esteja com Ele. Isso. Essa é a parte mais importante. Davi foi ungido. E a partir de então as coisas aconteceram. Teve coisas difíceis, teve coisas boas e ele alcançou. Se você busca coisas, em primeiro lugar, busque a unção de Deus. Quando você tem a unção de Deus, quando Deus está com você, então as coisas são segundo Deus quer, segundo o coração de Deus, segundo os propósitos de Deus. Como nós sabemos, cremos, temos a certeza de que Deus sempre tem o melhor. Então o tempo dele é o melhor. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê força de esperarmos e passarmos pelas coisas segundo Deus nos orienta, segundo a vontade de Deus. Não tenha medo de confiar em Deus. Se Deus te ungiu, se você buscou a presença de Deus na sua vida para fazer todas as coisas, então espera. Não precisa ter pressa para comer, porque o melhor banquete Deus tem para você. Ok? Essa era a minha mensagem. Quer falar mais alguma coisa, Gui? Só deixar o último texto. Filipenses capítulo 4, verso número 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa é a primeira parte que eu queria colocar. Não andeis ansiosos, não seja imediatista. Coloque tudo diante de Deus em oração e siga vivendo e desfrutando do processo. É isso aí. É isso aí. Passado, aprendizado. Presente, ação. Futuro, planejamento. Perfeito. Coloca isso sempre nas mãos de Deus e as coisas vão dar certo. É isso. É isso aí. Muito obrigado a você que nos ouviu, você que nos viu mais uma vez. Se você está nos vendo pelas redes sociais, não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar um likezinho aí, isso é importante pra gente. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo WhatsApp, alguém que te mandou, mande para mais pessoas, porque a nossa intenção nesses episódios de podcast é trazer sempre uma palavra que muda. Palavra que muda. É isso aí. Até a próxima, então. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, Gui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado, Nando. Tchau. Valeu. Tchau.